Olá, signo de Gêmeos! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maurício Machado. Irei me conectar com a tua energia agora para o mês de setembro de 2024. É uma leitura geral. Pegue o que ressoar, o que não ressoar, solte para o universo, que vai servir para uma outra pessoa. Tá bom? Vamos à tua energia. Eu quero duas energias base. Este é o oráculo do espírito animal. Duas energias base para o signo de Gêmeos. Gêmeos, setembro de 2024. Vamos lá. O que vem para Gêmeos? O cavalo. E a carpa. Muito bom. Deixa eu só ver se tá gravando aqui. Sim. O que eu sinto aqui? Gêmeos. Me veio muito aqui, em relação a Gêmeos, uma sensação de liberdade que vocês querem em relação a algo, em relação ao dinheiro, principalmente aqui. Já sinto que para muitos é dinheiro. Você está ganhando força, você está ganhando sabedoria, você está ganhando uma energia a mais, e essa energia está te levando e te guiando para um caminho mais voltado a você mesmo. Eu sinto aqui que Gêmeos tem passado ou passou por algumas situações onde você teve que se sobrecarregar, porque você conseguia. Bem como o cavalo. O cavalo tem força, então vamos colocar como se fazia muito antigamente, né? Tu via aqueles cavalos que era muito comum, sobrecarregado de coisas em cima, porque é forte, então como é forte, carrega todo mundo. Eu sinto que você não permite mais que isso aconteça com você. Mas algumas situações te machucaram. Eu sinto uma coisa de tristeza aqui, de não reconhecimento. Algo que você perdeu, alguém pode ser, e você teve que lidar com algumas pessoas, com algumas situações, onde talvez você tenha até perdido o recurso financeiro. Só que você entende que você sempre vai ter para se manter. Que você é o suficiente. Por isso que a mensagem aqui, ela fala, a liberdade é sua. Sempre há o suficiente. Ou seja, nada que te tiraram te fará falta. Tem muito mais coisas para chegar até você, para ser suficientes para você. Nada que foi perdido foi jogado fora. Tudo isso serviu para te tornar forte, para te tornar quem você é hoje e trouxe o conhecimento que você tem hoje. Hoje eu sinto que muitos aqui estão caminhando ou já estão num caminho de prosperidade material, emocional e espiritual. É como se vocês aprendessem, vocês aprenderam, vocês são fortes. Mas agora vocês são fortes e não é porque vocês são fortes que vocês vão ter que carregar todo mundo. Vamos entender melhor essa leitura? Vamos lá. Como entra o mês signo de Gêmeos? Como signo de Gêmeos entra o mês de setembro? Como signo de Gêmeos entra o mês de setembro? Como signo de Gêmeos entra o mês de setembro?
Gêmeos entra o mês comemorando algo que você tinha, que você não tinha comentado. Eu sinto que tem uma comemoração aqui que é algo que você se dedicou muito, que você talvez até ou se surpreendeu. Tem uma comemoração aqui que você ou desconhece e ela vai chegar, algo inesperado. A gente pode estar falando aqui de você comemorando o mês em relação a algo que você, sei lá, esperava na justiça e veio. Coisas que você não esperava aqui. Tem uma comemoração de coisas que talvez você não tenha... Tipo, cai de bandeja, entendeu? Você não está buscando por isso e chega. Você não está esperando, mas chega. Tem uma comemoração aqui, referente a algo que já talvez tinha dado até por perdido. Aqui outros também tem uma certa comemoração, vocês vão comemorar esse mês, algo concluído. Tem algo que vai ser concluído, que é algo que vocês não comentaram. Talvez vocês vão comprar alguma coisa, vocês não comentaram. Talvez vocês vão comprar um carro, uma casa, vocês vão realizar um sonho e aí vocês não comentaram isso. Vocês vão comentar agora que vocês vão comemorar isso. Tem uma comemoração. Muito bom. Sempre que tem comemoração é bom. Então vocês entram um mês comemorando ou até mesmo aqui vocês descobrindo algo libertador. Um conhecimento que vai fazer vocês, sei lá, ganhar muito dinheiro, uma ideia, tem algo aqui que vai ser muito bom para vocês, que vai trazer uma satisfação muito grande a ponto de vocês comemorar, de vocês festejarem. Aqui a gente pode estar falando de um dinheiro que vem, a gente pode estar falando de algo que é muito inconsciente, uma cura. Também uma cura aqui de você, ou uma cura até mesmo de alguém que você conhece. Para muitos pode ser uma coisa diferente, mas tem uma conquista. Tem algo muito bonito aqui para chegar para vocês. E foi algo que vocês se dedicaram muito. Eu sinto que vocês não comentaram aqui, vocês meio que se reservaram para que isso desse certo. Bem legal. Uma cura de doença. Muitos aqui se curando até de alguma questão, sei lá, um câncer. Bem forte. Sinto uma energia muito espiritual aqui também. Sacerdotisa é uma conexão espiritual. Uma conexão oculta que te traz uma comemoração, né? Uma ajuda espiritual, uma entrega, uma oferenda, um pedido atendido. Pode ser também que você tenha feito alguma coisa, uma promessa, e essa promessa ela vai se realizar, o seu desejo vai ser atendido. Até mesmo oração. Uma oração que você fez, uma fé, e aí você comemora porque isso chega esse mês para você. Acontecimentos marcantes. Dois de espada. Sabe o que eu sinto aqui com esses dois de espadas? Que você foi poupado. Algo a espiritualidade te vendou. Tá vendo que ela tá vendada com duas asas? São duas asas de anjo nos olhos. Você foi poupada de algo. É como se a espiritualidade ela não quisesse que você visse algo em algum momento. E porque talvez você não precisasse saber ou não precisasse ver. Só que nesse momento é como se isso fosse a tua liberdade. É como se hoje não importa mais
Tem algo de não importar. Você está passando por uma fase onde você está indo em busca de algo maior. Gêmeos aqui, que é algo maior. Tirou a venda dos olhos que foi posta durante um período. Como se a espiritualidade ela tivesse te vendado para que você se tornasse forte para poder lidar com alguma coisa. Hoje você enxerga, mas hoje você enxerga com um olhar diferente. A espiritualidade está meio que filtrando aquilo que chega até você. Aos poucos, para que você possa entender as coisas. A espiritualidade é maravilhosa porque as coisas acontecem, nada é por acaso. Então, tem um acontecimento aqui que é o quê? É você não olhando para o mal, é você não olhando para o difícil, é você entendendo que muitas vezes você precisa retomar, você precisa fazer o caminho de novo, prestando mais atenção. Porque em outro momento você passou e você passou despercebido. Aqui a gente tem um acontecimento também que envolve alguém. Muitos aqui não querem enxergar algo, enxergar uma situação, enxergar Tem alguém aqui que passa uma ideia para você de arrogância, Tem alguém que passa uma ideia de arrogância, de prepotência. Você não quer lidar com alguém que talvez essa pessoa ela se acha muito. Tem uma coisa aqui que talvez você não quer lidar com alguém que tem um certo poder ou que acha que tem um certo poder. E talvez essa pessoa tenha até um certo poder em relação a você. E você não quer lidar com isso. Para muitos tem isso, de você não querendo lidar com alguém, com uma pessoa que tem uma posição um pouco maior. Pode ser que você venha ter dificuldade em lidar esse mês com o seu chefe. Tenha, sei lá, uma briga, uma discussão em relação ao seu chefe, em relação ao seu marido, à sua esposa. Tem um conflito que pode acontecer aqui este mês em relação a alguém que tem uma certa autoridade em relação a você. Então, como acontecimentos aqui, tem isso também. Tem algo que vai ser revelado. Este mês tem algo que você já sabe, que você já desconfia, que vai ser revelado. Porque é sacerdotisa como algo oculto. 2 de espadas. Aqui eu sinto que você não quer enxergar alguma coisa, mas tem alguma coisa que vai ser revelada. Tem uma revelação que, independente de você não querer ver, você vai enxergar. E você vai ter que tomar uma atitude em relação a isso. Para outros, é essa a questão. Você precisa tomar uma atitude referente a alguma coisa. Você não pode fazer vista grossa para alguma coisa. Porque isso lá na frente vai te prejudicar. Você precisa muitas vezes até voltar atrás daquilo que você fingiu que não viu e se posicionar. Porque tem alguma coisa que lá na frente vai te prejudicar se você não fizer isso. Aí você adapta a sua realidade. O que é que você sabe que você não está tomando atitude? Isso pode ser para com você mesmo. Que coisas que você está deixando de fazer que você sabe que você tem que fazer? Que você está atrapalhando a tua própria prosperidade. Muitas vezes. Muitas vezes e cuidado, porque como chega algo, tem uma comemoração aqui neste mês também, cuidado para que você não
em momentos de felicidade, de euforia, você não consiga perceber as coisas. Porque tem um acontecimento aqui que você precisa prestar atenção. Porque tem algo aqui que você não está enxergando claramente, mas que você precisa ver. Cuidado muito com as palavras este mês. Você pode estar muito agressivo, muito agressiva. Você pode... Gêmeos tem essa coisa, né, que todo mundo fala de duas personalidades. Cuidado com uma explosão que possa vir a ter, com uma personalidade mais explosiva. É como se você precisasse aqui manter a tranquilidade, a calma diante de algum acontecimento no mês de setembro. E que envolve algo desconhecido, ou até mesmo alguém desconhecido. Nossa, bem complexo. Isso você vai entender, eu acho que conforme o mês. Tem leituras que você vai conseguir entender conforme o mês. Talvez você precise até voltar aqui, mas no final do mês para ver se você consegue entender o que é. Para onde está indo? Para onde o signo de Gêmeos está indo? A Torre e o Imperador. O que eu vejo aqui? Tem algo muito forte que ou aconteceu ou pode acontecer. Porque a Torre junto com o Imperador fala de uma frieza. Fala que você é muito forte. Isso eu entendi aqui, uma força muito grande que você tem. Só que muitas vezes essa força, essa rigidez, ela faz com que você quebre em alguns momentos. Porque não tem até uma certa flexibilidade. Eu sinto que você não é flexível em relação a algumas situações. Ou você pode estar lidando com alguém que não é flexível. Com alguém que é muito frio, muito firme, muito duro. E quando é assim, quando o ser humano ele é assim, acontecem alguns acontecimentos que mostram, que vêm muitas vezes para trazer a visão, a libertação de algo que te aprisionava. A torre é algo duro, é algo que ela te aprisiona. E talvez você estava aprisionado ou a alguém, a uma situação, a uma pessoa ou a você mesmo, a dogmas, a preconceitos, a não querer se permitir muitas vezes viver e a desejar. E você entende que você agora, com essa situação que você está passando, ou pode isso acontecer em setembro, se já não aconteceu, que você entende que você precisa retomar algo, que você precisa manter uma base forte e firme, mas que você precisa refazer algumas ideias, colocar novos tijolos, substituir aqueles que foram derrubados, quebrados e construir uma nova torre. Só que com coisas diferentes. E eu sinto que você está indo por um caminho de se reconstruir, de se colocar para cima, de cuidar mais da sua autoestima, de cuidar mais de você. Eu sinto que tem até uma certa frieza em relação a outras pessoas, porque talvez você não queira passar de novo por situações que você já tenha passado. Eu sinto que você é alguém muito forte, que talvez tenha conquistado muito na vida. Mas você talvez não consiga dividir corretamente com as outras pessoas o que você tem. Você não consegue dividir o sentimento que você tem, colocar para fora muitas vezes o sentimento que você tem. E aí acontece coisas que faz com que a gente se torne frágil, porque a fragilidade, ela não é uma fraqueza muitas vezes. Ela é uma força. Diante de uma situação onde a gente precisa pedir ajuda, um exemplo, quando a gente pode, isso é sinal de força, não é sinal de fraqueza.
O ser humano está isso para se apoiar. A gente está aqui nesse plano para se ajudar, para evoluir, para ajudar o próximo, para evoluir internamente como pessoa. Então, eu sinto que você tem uma dificuldade em pedir ajuda. E teve algum momento que talvez você precisou, ou você pode precisar de alguém. E muitas vezes você acaba... Eu era muito assim. Essa leitura lembra muito um pouco que tinha muita dificuldade, até hoje um pouco eu tenho, de pedir ajuda em alguns momentos. A gente acha muitas vezes que a gente vai conseguir fazer tudo, e nem sempre. Eu acho que quanto mais independente a gente for, melhor, mas há momentos sim que a gente precisa pedir ajuda. E eu sinto que você está indo para esse caminho de entender que muitas vezes você precisa de ajuda. Pode ser uma ajuda espiritual, pode ser uma ajuda psicológica, de um amigo, mas a ajuda ela vem sempre para dizer assim, você não está sozinho. Entende? Você não está sozinho. E não precisa ser forte o tempo inteiro. Aqui, você não vai precisar recomeçar desde o início. Você tem já uma bagagem muito forte. Você tem experiências. Você tem tudo isso que você passou para usar ao teu favor. Eu gosto de dizer que é adubo. As coisas ruins que acontecem com a gente, elas são adubos. O adubo, quando tu coloca na terra, né, ele apodrece e depois ele se nutre ao mesmo tempo com a terra. E é onde nascem as flores. Ou seja, para que você tenha um novo fruto, para que nasça novas flores, para que você, né, monte o seu jardim lá, você precisa que essas frutas, esse adubo apodreça para que algo novo cresça. Ou seja, você adubou a sua terra com essas experiências, para que agora as novas pessoas, as novas situações, as novas oportunidades, elas venham e você saiba aproveitar. Então, tudo é aprendizado. Então, aqui, você está indo por um caminho de sucesso, porque todo sucesso, ele vem após um fracasso. Não é a regra que vem após, às vezes é após vários fracassos. Às vezes é após um fracasso, uma conquista, um fracasso, uma conquista, mas a gente está sempre fracassando, entre aspas, essa palavra que a gente não gosta muito, mas nos faz entender que a vida, ela tem altos, ela tem baixos. Então você está entendendo, você está por um caminho aqui de entender o ciclo da vida, entender quem você é, entender a sua força, entender o que você precisa tirar da sua vida e o que você precisa manter. Bloqueio, o que está bloqueando? O que tem de bloqueio aqui? Aqui como bloqueio, pede para que você tenha cuidado com extravagância, com excessos. Excesso de comemoração, você está muito bem, você tem excesso de comemoração. Quando você está muito mal, você tem excesso de frustrações. Cuidado com os excessos, com as tempestades em copo d'água, com as comemorações exageradas demais. É como se você precisasse manter o equilíbrio aqui. O Pajem fala um pouco dessa irresponsabilidade. Porque às vezes a vida está meio que para baixo, você está numa maré mais baixa, você torna isso uma tempestade num copo d'água. Às vezes você está lá em cima um pouquinho e aí você acha que você virou o imperador ou a imperatriz. Só um exemplo. Você pode vir a colocar muita força onde não precisa. Então, como você precisa se equilibrar aqui. Equilibrar. Manter o pé no chão.
Não que você não possa voar. Você tem que voar, você tem que comemorar, você tem que. Mas cuidado com os excessos. Como bloqueio, eu sinto que é isso. Cuidado com os excessos. Área material, dinheiro, área material. Como é que está? Gêmeos, área material de Gêmeos. Cavaleiro de Copas na área material. Eu sinto que a área material ela está estável. Não é nem... Você está tendo força para lidar com o material. Porque o Cavaleiro de Copas do material é sentimento, você é uma pessoa muito sentimental, você é uma pessoa que, ao mesmo tempo que forte, você internamente você é muito intenso. Talvez você haja compulsivamente. Então, na área material, como você, muitas vezes, por algumas situações, você tende a gastar, a extrapolar, a gastar com aquilo que talvez não precise. Então, a área material, eu sinto que você precisa ter força para lidar com o teu emocional, porque o teu emocional faz com que você vá gastar em coisas supérfluas, muitas vezes. Coisas que talvez você não depois se arrependa. Talvez quando aconteça isso, de você comprar coisas, você não, na verdade, nem precisa daquilo. Ou precisa, mas não é algo que é uma prioridade no momento. E aí é como se você precisasse ter força para lidar com isso. Isso na área material. Muitos aqui também estão criando força para assumir um compromisso de ir para algum outro lugar, para um outro setor, para uma outra cidade. Tem alguém aqui que talvez receba uma proposta para trabalhar em outro lugar. Então, na área material, tem mudanças nessa área material, na questão financeira. E você precisa ser forte para se adaptar, para lidar com isso. Eu não sinto muito uma questão de grande fluxo de dinheiro entrando, mas eu sinto que você pode sim, alguns aqui, trocarem de setor, ir por um setor melhor. Pode ser que você troque de cidade, pode ser que você vá trabalhar assim, que você vai ter que se locomover para vários lugares, e aí você vai ter que ter força para controlar, talvez seja algo que você não quer, inclusive, mas que você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai ter que ser forte para lidar com essa mudança, que tem uma mudança aqui na questão de trabalho, tá? Na questão financeira. Em relação a dinheiro, cuidado para não esbanjar, para não gastar com coisas motivadas pela emoção, muitas vezes para agradar o outro, né? Conhece alguém, tá namorando, enfim, ou quer agradar, e aí só que o excesso muitas vezes pode vir a te prejudicar. Você acaba gastando mais do que deveria gastar. Então, só um cuidado aí nessa questão. Relacionamentos. Aqui em relacionamentos eu sinto que você lida aqui com algumas pessoas, você é muito focado no seu trabalho, eu sinto que tem uma dedicação aqui, mas tem pessoas ao teu redor que te sugam muito, que sugam o teu recurso financeiro principalmente. Muitas pessoas aqui que estão querendo usar da tua bondade, usar porque sabem que tu é uma pessoa que trabalha, que se dedica, né, que é compromissada, e tem pessoas querendo usufruir disso. Então, na questão de relacionamentos, cuidado com pessoas, né? O diabo vem falar de pessoas materialistas, pessoas que no fundo, não estão preocupadas com você, estão preocupadas com o que você tem para oferecer. Então, e talvez você não perceba, talvez você acabe gastando seu recurso com pessoas, e essas pessoas você ajuda de uma forma e elas utilizam o dinheiro que você ajuda para uma outra coisa. Você pode estar lidando com pessoas com vícios, com drogas, e você acaba alimentando isso, ajudando essas pessoas cada vez mais a ir para o fundo do poço. Então, é como se você precisasse tomar cuidado com o seu dinheiro, para quem você empresta, para quem você ajuda.
Dentro dos relacionamentos, pede cuidado para que você cuide do seu dinheiro, para que você cuide do recurso que você tanto trabalha para ter. Não dê de mão beijada para qualquer um, tá? A gente pode estar falando com pessoas da família aqui, não necessariamente vícios, pode ser filho que não, né, que não tem compromisso, que não tem responsabilidades. Cuidado aonde você coloca o seu dinheiro, porque você está levando essas pessoas para o fundo do poço, porque elas não estão ganhando maturidade. Elas estão simplesmente aprendendo cada vez mais a prejudicar outras pessoas. Porque hoje elas podem estar fazendo contigo, amanhã elas vão fazer com outra pessoa. Então é como se você precisasse cortar esse vínculo de relacionamentos. Muitos aqui sugando a tua energia, a gente pode estar falando de até mesmo do seu trabalho, né? De pessoas com inveja, sugando a tua energia. Você pode chegar em casa talvez muito pesado, se você trabalha fora, ou até mesmo familiar, né? Relacionamento familiar, de amigo, pessoas que sugam muito a tua energia ou sugam muito o teu recurso financeiro. É o momento de você cortar. Amor. Como é que está o coração de Gêmeos? Gêmeos está decidido a um novo caminho. Coração de Gêmeos está bom. Gêmeos está decidido aqui, tá? Geminiano que está dentro de um relacionamento está muito bem resolvido. Só que está com algumas insatisfações querendo repaginar o relacionamento. Eu sinto vocês querendo desbravar novos caminhos dentro da relação. Descobrir novas coisas, novos prazeres, novas formas de ver o relacionamento. Relacionamento aqui, ou você lida com uma pessoa um pouco mais fria, mais mental, que não é uma pessoa que é muito grudenta, que é de muito romantismo, é uma pessoa mais fria, e tem alguém aqui um pouco mais romântico, talvez você até pense em procurar coisas interessantes para alimentar a relação, só que não tem tanta a reação do parceiro ou da parceira, né? Pode ser você, pode ser a pessoa que você está lidando que é um pouco mais fria. Mas eu não sinto aqui algo ruim. Eu sinto vocês conseguindo lidar bem com isso. Mas é preciso que vocês... Tem alguém aqui que está com a energia mais de copas, mais sentimental, que é mais coração, que quer tomar uma decisão de ir embora. E tem alguém mais rei de espadas, que é alguém mais centrado, que é alguém mais frio, mais analítico, que não quer sair, talvez, dessa situação. Tem até um certo conflito. Alguém querendo ir embora ou querendo mudar e alguém querendo manter. Então aqui é preciso conversa, é preciso diálogo, né? Para decidir se vai ou se fica, se vão ou se não vão. Entende? Isso para quem está dentro de relacionamento. Para quem está solteiro aqui, eu sinto que você está muito bem resolvido com você. Eu sinto que você quer buscar, quer encontrar algo, mas você não está muito afim. Porque já passou por algumas experiências, está vendo algumas taças viradas ali? Não sei se você quer, se você não quer, você está um pouco na dúvida, tá? Para quem está solteiro. Mas eu sinto que aqui pode aparecer uma pessoa muito inteligente aqui para você. Uma pessoa que vai te trazer uma nova visão de mundo. Uma pessoa muito esperta, muito inteligente, e você precisa estar preparado para embarcar nessa jornada com essa pessoa que chega. Porque é uma pessoa muito forte, é uma pessoa muito decidida, que decide e você precisa, sabe, agir. Você precisa tomar você vai precisar tomar algumas decisões rápidas para que você não deixe essa pessoa ir embora, se você realmente gostar dela. Muito bom. Espiritualidade, um recadinho espiritual para o signo de Gêmeos. Espiritualidade, Gêmeos. A roda da fortuna e o 3 de paus. Maestria. A espiritualidade aqui vem falar o quê? De uma evolução que você está tendo espiritual que vai te levar a um novo patamar. A espiritualidade pede para que você se mantenha firme
para que você não venha repetir padrões, erros do passado. É momento de pegar esse navio, de pegar esse barco e partir para uma nova jornada, independente de onde ela for, independente se o mar está agitado ou não. É preciso que você pegue, assuma a direção e vá, para que você não repita coisas que você já repetiu. É momento de ir para frente e de não olhar para trás. É momento de assumir quem você é, de destravar bloqueios. É momento de deixar a onda te levar e deixar a roda da vida girar e parar aonde o desconhecido está. E esse desconhecido é o que vai te trazer a vontade de viver, a vontade de fazer as coisas, sabe? Você vai voltar a acreditar. A espiritualidade diz isso. Mas você precisa se entregar, soltar, não bloquear o fluxo, porque muitas vezes é você que bloqueia as coisas de acontecerem. Então é momento de soltar, de deixar a espiritualidade te guiar para o teu caminho. É um caminho de muito sucesso. A roda, ela traz o sucesso. É a maestria, é o domínio dos elementos. E você está preparado para isso. Preparada para isso. É preciso você acreditar só. Tá bom? É o que eu vejo aqui para vocês. Gratidão mais uma vez por estarem aqui. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Que os seres de luz iluminem o caminho de todos. Gratidão.